Alô? Ana, eu posso fazer uma intervenção poética aqui rapidinho? Olha só, é porque a gente estava falando sobre essa questão do diagnóstico. Tem um texto que eu acho que é muito legal vocês lerem, não sei se alguém conhece, do Fabrício Carpinejar, chamado Retardado aos 8 anos. Alguém já leu esse texto? É muito legal porque ele conta, quando ele era criança, ele tinha 8 anos, ele recebeu um diagnóstico da escola, que a mãe dele recebe, e falando para ele ser, como é que fala? Receber remédio, não sei o que, o tratamento ali, né? E daí ela vai contra aquilo tudo e pega ele no braço, recusa aquele diagnóstico, né? E vivia falando aquilo para ele, só que ele achava que era exagero de mãe. Um dia ele vai e se depara com esse diagnóstico. Ele lê, ele imagina como ela não ficou quando ela recebeu aquilo. E ele faz esse texto agradecendo a ela. Assim, lindo. Mostrando que, tipo, ela pegou ele pelo braço, o quanto ela ajudou ele, e aquilo, ele é um cara que vocês, não sei se vocês sabem, mas ele já ganhou um monte de prêmio, escreve e tudo. E daí ele fala, eu dedico esse texto a ela, porque de repente se ela tivesse acatado aquele laudo, ele estaria numa outra situação, não teria desenvolvido o potencial dele. E isso me toca muito, particularmente, porque eu também sou professora de teatro, trabalho com arte, e às vezes chegam uns meninos em que eles, o pessoal no conselho de classe são as pestes, são os... E lá é outra história, entendeu? A gente vai pelo potencial criativo, encontra aquela potencialidade e encontra outro mundo. É isso, é só isso. É isso aí. Se você deixa, não toma pela objetividade, você possibilita o como daquela pessoa. O Luiz Antônio Batista, que é professor da UF, ele tem um texto que eu adoro, é um texto antigo também, que é assim, a criança, o menino que quanto mais falava, mais sumia sem deixar vestígios. Então ele vai contar de uma criança que também tem problemas de aprendizagem, e vai para o psicólogo, você leu, Renato? Ele é ótimo. E vai para o psicólogo faz o diagnóstico, e aí também é o VISC, aí ele faz as contas, aí erra as contas, aí tem nota baixa nos subtestes, por isso que quanto mais ele falava, mais ele sumia, mais ele desaparecia, e passava, do mesmo jeito que esse, e passava a ser o resultado dos testes. Aí um dia esse psicólogo encontra esse menino num sinal de trânsito, e ele estava vendendo laranjas, né? Por coincidência, laranja também. E a pessoa dava o valor, o preço, ele disse assim, mais 2 é 5, 3 daquela coisa, e a pessoa dava 50 e ele rapidinho dava o troco. Então, ou seja, o menino super sabia calcular, ele desconhecia aquela situação da testagem em que alguma coisa era dada sem materialidade, e aí para ele não fazia sentido. E por isso que ele sumia. E sumia e deixava de ser o menino e passava a ser o débil mental. Então, quanto mais você estabelecer diagnósticos, mais você faz a pessoa assumir, a ponto que ela seja só o diagnóstico, como nesse caso, e não deixa vestígio nenhum. É isso que a gente está definindo. Não é o que interessa, mas o como. Ok? É isso. Obrigada. Então, a gente abre para as perguntas agora. Eu queria levantar uma questão sobre a terminologia de um laudo psicológico. A partir do princípio que se utilizou testes projetivos e expressivos que são de base teórica psicanalítica, ou ainda que não se use esses testes, qualquer outro instrumento que tenha outra base teórica, inevitavelmente se tem uma terminologia própria dessa teoria. E se espera que se utilize na redação do laudo essa terminologia. Dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, essa terminologia, ela seria reproduzida, adaptada, ignorada, ou teria ainda outra alternativa? Eu respondo? Então, olha só. Primeiro, se o diagnóstico,
o laudo, a avaliação psicológica não pode ser feita com a terminologia psico, tá? Então, eu não posso falar, o menino vive um complexo de Édipo. O processo de aprendizagem regido pela generalização e pela discriminação, o menino generaliza, mas não discrimina. Essa é até mais fácil, né? Isso não pode. Toda vez que você vai descrever, o laudo tem que ser descritivo, tal como o que a Elaine leu. Tem que descrever aquilo que apareceu. Então, não tem como fazer com nenhuma terminologia. Se fizer, o teu laudo pode ficar comprometido e você está cometendo uma transgressão. O modo de comunicar, ele é um importante fator na descrição da avaliação, ok? É diferente dos médicos que podem escrever, os advogados que escrevem aquilo tudo, a gente não entende nada. A gente tem que falar uma linguagem que compreensível. Alguma pergunta a mais? Como foi que a Elaine mostrou, quando ficou no como, não tem problema. Inclusive, você não está se expondo. Tudo que foi visto pode ser compartilhado numa carta da foi escrito, né? Foi visto. Pode usar os termos, revela, revela. Nada profundo. Falei que eu gosto até de usar os termos, né? Fulano apresenta-se de tal forma, se revela de tal maneira. Não não está. Indícios. Percebe-se que. Né? Alguma pergunta a mais, gente? Então, vamos colocar, né? Vocês acham que é possível trabalhar com psicodiagnóstico que não seja uma perspectiva empirista ou racionalista, ou seja, psicodinâmica ou comportamental? Eu penso ser totalmente possível. Eu também fiz na cadeira de avaliação psicológica. Então, é totalmente possível, desde que você coloque uma relação psicológica, que você descreve, que você vai apontar ali, é resultado dessa relação. E não efetivamente do que se mostra psicometricamente. Eu penso que é totalmente possível. Mas depende da nossa disposição para estar neste encontro fenomenológico. Comigo já aconteceu assim. Aplica um desenho. E a criança tem que descrever o desenho, né? Quando você faz uma aplicação por a TV, a criança tem que descrever. E aí a criança falou comigo assim, é só um desenho no papel. Bom, e é isso? Eu falei, mas a gente pode contar uma história a partir desse desenho? Isso pode. Então, qual seria a história? E aí ele contou a história. E a gente foi destrinchando essa história, várias histórias. Porque esse desenho foi se desdobrando em vários outros desenhos. E a análise foi a partir dessa história, que foi contada, desses outros desenhos que foram produzidos. Eu acho que quando a gente se dispõe a estar ali, como a Ana colocou, a gente consegue sim trazer uma perspectiva diagnóstica que seja resultado de uma relação fenomenológica. Eu, há muitos anos atrás, muito mesmo assim, nem sei quanto, a gente estava fazendo um atendimento de uma criança, também no SPA, e a criança aparece com uma dor de cabeça que era avaliada como psicológica.
Então, eles identificavam que a dor de cabeça aparecia em algumas situações. E aí a criança cai na nossa equipe para fazer o laudo, né? E quando a gente vai conversando com a criança, a gente vê outras questões que apareciam lá, como alguns lapsos e tal. Aí a gente pede o parecer de neurologista, o menino estava com um tumor no cérebro. Então você vê o perigo de você psicologizar, de reduzir tudo ao psicológico, né? A gente tem que ficar atenta, porque pode, muitas vezes, estar em jogo ali uma questão orgânica e que você acaba negligenciando. Também pode acontecer o contrário, do médico não ver que ali o que tem é um modo de lida com as coisas e colocar tudo para o lado orgânico, que é o que acontece com essa supermedicalização, que é uma característica do nosso tempo. Por que isso acontece hoje? Porque hoje nós vivemos num horizonte histórico determinado pelo biologismo. Se é determinado pelo biologismo, tudo é reduzido ao biológico. E se é reduzido ao biológico, logo se diagnostica e se prescreve, né? Ou seja, é o nosso horizonte histórico, né? Ou seja, é a hermenêutica na qual nós nos encontramos, que determina esse modo de ser predominante. Por isso é que, para poder sair nós mesmos desse modo de ser que predomina o nosso tempo, nós temos que, primeiro, meditar muito, né? Meditação heiligeriana, não é a meditação budismo também. Manifestação, é preciso conhecer, é preciso poder ver aquilo que determina o nosso modo de ser no nosso tempo. Isso é que meditar, é não embarcar diretamente naquilo que é tomado como verdade em um determinado tempo. É poder deter-se sobre aquilo que aparece e se demorar no refletir sobre aquilo que aparece, para poder resistir, porque senão a gente embarca. E eu vejo eu trabalho agora menos, mas ainda trabalho bastante com supervisão, e as pessoas falam assim, mas você não acredita na depressão? Você não acredita na esquizofrenia? Não é que eu não acredite. É que antes de poder finalizar isso, é preciso dar um passo atrás. É preciso resistir a essas demandas do mundo moderno, que tudo diagnostica. E que todo comportamento, todo modo de ser é diagnosticável. Isso é que é poder, frente às coisas, meditar, refletir, deter-se, de modo a não embarcar nessas verdades que são posicionadas pelo nosso tempo, que, como disse o Vitor, é a era da técnica, né? Então, tudo se reduz à eficiência, né? Aos prognósticos, aos diagnósticos. Eu estou com um caso agora que a fonoaudióloga entrou em contato comigo e ela me pediu o seguinte: faz logo o laudo, porque eu preciso que essa mãe medique a filha. Ela tem dislexia, então ela quer que a mãe dê a medicação, só que a mãe não quer dar. E no processo com a criança, ela não traz nenhuma problemática com relação às dificuldades que ela tem. Ela sabe lidar com as dificuldades dela. Então, a questão é muito mais do que a fono quer que seja, do que exatamente como a família lida com a questão. Isso é interessante também. Eu tenho que fazer isso lá. É mamão com açúcar. Medica, a criança melhora as notas na escola e a mãe vai dizer assim, aquela fono é ótima. Alguém mais? Então, queria dizer que não tem exatamente a ver necessariamente só com o tema, mas tem, que é o seguinte, queria ver se você podia falar sobre esse trânsito do
da preocupação e da ocupação, que para mim foi uma questão já, eu penso que em relação, não só dentro do cuidado de Heidegger, mas no geral, dentro da filologia essencial, e se possível, vou dar de repórter fazer duas, e se possível depois, essa questão do diagnóstico, porque tem essa demanda, né, do diagnóstico e tem essa nossa vontade de não se apressar nisso. Aí que até o tema da sua apresentação, né, na dúvida, faça o teste, faça a avaliação, mas eu não sei. Será que não tem quanto que seria esse demoramento para fazer ou não? Porque não sei, às vezes parece que pode haver uma tendência a se precipitar nisso, de caminhamentos e enfim. É meio complexo isso, eu ver assim. Não tem não uma resposta à conclusão, é só para... Com relação à primeira pergunta, né, sobre ocupação e preocupação, essa é uma distinção que o Heidegger faz no plano ontológico para explicitar a questão do ser e da lida do ser com os outros seres, com os outros Dasens e com os outros entes. Então, assim, ocupação designa a relação com os entes, então com as coisas, que não são dotadas dessa abertura para o ser, isso dentro da analítica existencial. A preocupação seria essa lida com os outros seres. Agora, o Heidegger diferencia dois modos de preocupação: a preocupação substitutiva e a preocupação antepositiva, ou libertadora. Pegando um exemplo a partir da nossa temática, né, essa fonoaudióloga, por exemplo, está no que é mais comum, está na preocupação substitutiva. Ela elege para si a tarefa de decidir pelo outro. Ela já sabe de antemão que tomar o remédio é a melhor opção. Ela decide pelo outro, ela quer tomar o lugar do outro na sua tarefa. E na fenomenologia existencial, na psicologia fenomenológica, eu acho que a gente deve sempre exercitar, né, eleger. Não é que a gente não possa atuar de modo substitutivo, mas a gente deve sempre priorizar uma preocupação antepositiva, libertadora. Então, mesmo nessa tarefa que demanda uma certa resposta, um certo encaminhamento, a gente deve sempre tomar o cuidado de deixar espaço para que o outro exercite a sua própria tarefa, suas próprias questões, a sua própria vida, né? E aí pensar um pouco em quão problemático e difícil isso é dentro, por exemplo, da aplicação de testes psicológicos, dentro de uma perspectiva de psicodiagnóstico. Responder isso? Que as duas são meio que ligadas, né? A questão da questão da avaliação psicológica e esse cuidado, e toda essa situação e preocupação, onde que entra, porque no atendimento infantil também, tem a questão da tutela, que acaba, de alguma forma, como evitar tudo isso aí? O que seria um caminho, uma forma de se expressar isso sem entrar nessas questões de tutela, dessa preocupação substitutiva, etc., sem se precipitar, isso aí. E envolver também a avaliação psicológica nisso, porque até que a avaliação psicológica entra muito em outro objetivo, né, geralmente. Eu acho assim, é um tipo de discussão que é muito difícil a gente sustentar na abstração. É muito difícil a gente criar um roteiro, um método do que se deve fazer. Inclusive, totalmente contrário à perspectiva fenomenológica existencial. Né? Assim, a gente precisa ver o que está em questão no próprio horizonte de demonstração. Então, a gente precisa necessariamente partir de uma concretude, ver o que é necessário nessa relação, nessa situação. Eu até, particularmente, quando vem para mim um trabalho de avaliação, eu tenho um modo de trabalhar porque eu preciso fazer uma devolução. Então, eu tento fazer entre 10 e 12 sessões e a minha experiência fica restrita a 10, 12 sessões.
Se eu estiver fazendo psicoterapia com uma criança também, e de repente alguém me pede, algum profissional me pede um laudo, um relatório, um parecer, eu vou precisar fazer dentro do tempo que eu estou com a criança, né? E faço essa síntese a partir da experiência que eu tive com ela aí. Não tem uma determinação, assim, é assim, né? Não, é bom, eu estou querendo entender, compreender, propor uma forma de se enxergar isso, se pensar isso, não como uma resposta pronta, né? Mas de que caminhos para fugir disso? Né? Olha só, a gente só pode ver o caminho ao caminhar. Por exemplo, a gente atende aí situações de suicídio, né? Que muitas vezes você fica aflito, você diz, caramba, e se a pessoa está delirando? E aí ela vai se jogar, ela vai se jogar, né? A psicopatologia, a pessoa tem todos os sinais, todos os critérios. Todos os sinais, sinais bem. Então, é isso. Então, eu tenho pressa, quer dizer, eu não vou me demorar em fazer uma indicação. Então, assim, e aí, ela é uma preocupação substitutiva, que eu digo para o outro, vai para o psiquiatra, entende? Então, veja bem, a preocupação substitutiva, a preocupação libertadora, a preocupação de indiferença, enfim, ela não é previamente dada, nem eu posso dizer, como o Vitor falou, né? A gente tenta na clínica ficar na preocupação libertadora, mas isso não quer dizer que a gente fique sempre na preocupação libertadora, né? Muitas vezes você tem que assumir uma perspectiva de uma preocupação que você substitui o outro e dá um encaminhamento, né? Por exemplo, você está atendendo um jovem, hoje não tanto, mas há uns anos atrás era muito assim, e ele trazia as questões sexuais e não usava camisinha. E eu, mais adulta, mais velha, sabia que a AIDS estava aí, né, acontecendo. E aí eu perguntava, e a camisinha? Entende? Aí a preocupação é substitutiva. Porque se eu ficar na preocupação libertadora, o menino contraía o vírus, entendeu? E eu não falei porque eu não posso ficar na preocupação substitutiva, né? E muitas vezes a gente também fica na preocupação de indiferença. A gente está atendendo ali e não está nem ligado muito no que a pessoa está falando, você está com outras elaborações, você está distanciada daquilo que a pessoa está trazendo, porque, como diz Heidegger, todos esses modos de vida são modos de vida que não passam pela vontade, mas são modos de existir, e como tais, não vai ser diferente no psicoterapeuta do que vai ser diferente na outra pessoa. Todos eles nos atravessam, ok? Tanto quando a relação é profissional, quando não é. Respondemos? Não tinha que ser uma coisa fechada, não. Aceita assim. Se fosse próprio, tirava a nota toda. Alguém mais? Queria reformular minha questão a partir da resposta do Fernando. Porque eu acho que, na verdade, o que eu quero perguntar está para além de redação de laudo. Acho que tem a ver mais com a comunicação de resultados de uma avaliação para quem quer que seja, quer dizer, levando em consideração para quem aqueles resultados são comunicados. Quer dizer, nesse sentido, a gente pode pensar que não é uma terminologia teórica que o mais importa, mas se aquilo que se diz comunica de fato o que nós queremos comunicar como avaliadores. Então, por exemplo, alguns termos que são muito frequentes em laudos ou em comunicados clínicos, como angústia. A gente pode pensar em angústia do ponto de vista médico, patológico, freudiano, filosófico e outros como inconsciente. Então, deixando de lado o laudo, concordo, entendo completamente com o que a João falou, e
termos de comunicação desses resultados para, digamos, para uma equipe multiprofissional. Eu tenho essa experiência trabalhando no hospital, e se eu utilizo o referencial psicanalítico e médico, eu sou compreendido. Mas se eu utilizo o meu referencial, ou talvez se eu não utilize referencial nenhum, se eu tente me ater ao fenômeno tal como ele se mostra, isso é percebido como insuficiente, como pobre, e eventualmente como se eu tivesse feito um trabalho de avaliador, não tivesse feito efetivamente de avaliação psicológica. Não sei se você deixar mais claro agora a minha pergunta. Eu digo que nós temos que ser camaleões. A gente tem que usar a linguagem daquele com quem a gente se comunica, né? Por exemplo, se eu vou falar com um psiquiatra, e assim, quando eu trabalhava na clínica, eu falava muito com psiquiatras, né? Eu falo a linguagem do psiquiatra, então, por exemplo... pois é, a gente sabe, nós psicólogos conhecemos a linguagem do psiquiatra muito bem. Então, por exemplo, eu estava atendendo alguém que ele tinha um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, eu falava com ele nesses termos, né? E quando eu queria sair para ampliar um pouquinho mais, aí eu fazia uma descrição, né? Por exemplo, na síndrome da Tourette, eu atendi muita gente, fiz muito diagnóstico, né? E a síndrome da Tourette, ela se confunde com o transtorno obsessivo compulsivo, porque um dos sintomas é a obsessão e a compulsão, né? A tendência à organização, a tendência, enfim, sinais, E aí, eu não queria dizer para ele que o diagnóstico estava errado, né? Mas eu queria dizer se ele já tinha prestado atenção a outras coisas. E eu dizia assim, olha, eu percebo que ele tem tiques também gestuais, né? E os tiques gestuais, aí eu estou na linguagem dele, eles não são comuns no transtorno obsessivo compulsivo, né? Eles são comuns naquela síndrome, né? Que se chama síndrome da Tourette. Então, meio que eu falava com muito cuidado, porque médico detesta que você discorde do diagnóstico dele. Então, eu sabia que a maioria das vezes é assim. Então, eu arrumava um jeito de não discordar dele, de falar na linguagem dele, mas ir acrescentando alguns elementos que mesmo que ele não falasse na hora, pode ser, mas que depois ele repensasse e pudesse mudar a medicalização. É muito comum em crianças que têm essa síndrome, a prescrição do Aldol, que eu acho um absurdo. Mas eu não posso dizer para o médico, não prescreve Aldol, imagina se eu vou falar isso, né? Então eu tentava ir falando de outras coisas, mas com o psiquiatra é fácil, porque ele está mais próximo da gente. Talvez você esteja falando em instituições de saúde, que psicólogos, etc. e tal. Eu aqui lido com isso, né? Porque aqui a base da faculdade é psicanálise lacaniana, que é mais difícil do que a freudiana, né? Para entender o linguajar, e a comportamental. Eu me comunico descrevendo. Sabe, descrevendo assim, me demorando mais na descrição. Como aí, quando eu falo dos gestos. E a comunicação é boa, não é uma comunicação ruim, não. Entende? Agora, a gente tem que saber o que eles estão falando. A gente tem que ouvir, porque eles vão falar através de denominações que conjugam muitas informações, e eu tenho que ser capaz de poder entender naquela denominação todas as definições, todos os elementos que são conjugados, né? Mas eu não tenho tido essa dificuldade, não. Eu nunca tive, para falar a verdade, né? Minha equipe multidisciplinar, né? Eu nunca tive, eu sempre fui na descrição, entendendo o que eles falavam, dizendo assim, mas eu também via, mas eu também... E aí acrescentando e não tive. Eu penso que nós psicólogos, né, nós já nos sentimos menos, nós temos um complexo de inferioridade. Quando a gente está perto de um psiquiatra, a gente acha que ele sabe mais do que a gente. A gente está perto de um filósofo, ele sabe mais do que a gente, né? E aí, com isso, como
gente tem que se posicionar, a gente já vai meio frágil, né? Meio assim, eu tenho que falar a linguagem dele, eu penso que nós temos que nos apropriar do nosso modo, entendeu? Impor com o nariz empinado mesmo, né? Para que eles possam nos ouvir e saber que eu estou falando e quando eu falo, eles têm que me ouvir, tal como eu os ouço quando eles falam. Eu estava num congresso de, não sei se vocês lembram, de neurologia, eu fui chamada e era uma mesa. E havia, isso aí já tem aqui uns, sei lá, uns 30 anos. E aí a gente estava assim falando, e aí falou um psiquiatra, depois falou um neurologista, eu era a última. Quando eu comecei a falar, eles começaram a conversar. Aí eu parei e falei assim, vamos escolher, são vocês ou sou eu que falo? Porque se são vocês, eu vou lá e saio da mesa. Entendeu? Porque é isso, né? O que eles estavam fazendo primeiro, era extremamente indelicado, eles estavam sendo mal educados, nem que eu falasse besteira, eles tinham que calar para ouvir. Né? E segundo, eu quis mostrar que eles tinham que me respeitar, entendeu? Eu acho que é isso que nós psicólogos fazemos, e nós não fazemos. Né? Quem abre congressos de psicologia fenomenológica existencial são os filósofos. Quem abre congresso da perspectiva comportamental são os psiquiatras. Quem abre congresso de psicanálise são os médicos. Então, por isso que eu digo assim, uma coisa quase de classe, entendeu? De ter assim uma síndrome de colonizados. Eu sempre sabe, a síndrome dos colonizados está aí. Aí a gente tem um baita de um congresso, né, bacana, aí chama-se um estrangeiro para fazer a apresentação. Mas a gente tem estudiosos nacionais que dominam muito mais aquele tema, mas não tem que ser o estrangeiro. Então, acho que conjuga isso né, não é só o brasileiro, não, é o latino-americano de se sentir inferior e o psicólogo. Sabe, vamos usar a linguagem que a gente tem, que é muito boa, porque nós nos demoramos na coisa, e quando a gente se demora na coisa, a coisa fica muito mais esclarecida, e fazer valer, entendeu? E de nariz empinado, porque o nariz empinado é o gesto, sabe? O sinal do significado, né? Aí o gesto faz com que o significado apareça. Então, a gente, o significado de importante. Não que a gente tenha que ser assim com todo mundo, mas se a pessoa quer achar que é superior, aí eu também menino e vamos lá competir. Tá ok? Acho que é por aí. A gente tem que fazer força, a gente tem que fazer valer o que a gente pensa. Alguém mais? Espero estar com o nariz empinado corretamente. Mas eu primeiro queria agradecer porque nós da fenomenologia temos um certo ranço, né, com psicodiagnóstico, com teste. A gente estava conversando ali que a gente critica o teste excluindo, né? A gente não critica problematizando ou aproveitando da ferramenta para fazer pensar, né? A gente critica excluindo. E eu e a Bia, nós fizemos especialização aqui na psicologia jurídica e tivemos aula, né, de relatório, laudo. E como é valioso aproveitar essa ferramenta para desconstruir verdades, né? Desconstruir exatamente o 2 mais 2 é 4. Eu estava lembrando, também estava pensando aqui na hora que a Elaine estava descrevendo o protagonista do filme, e eu pensando, gente, eu poderia ser acusada, tranquilamente. Óvulos, maconha, masturbação e outras coisas. Então, certamente eu seria acusada. Então, é curiosíssimo, porque... Ai, meu Deus, falei isso na frente da feijão. 90%. Então, é curiosíssimo como que a gente pode abrir mão de um uso de uma ferramenta que propõe pensar. Né? Então, assim, tomando um pouco do pensamento que trabalha, e aí eu vou tentar aproximar do 2 mais 2 igual a 4, para o pensamento que joga, né? Que é esse
manejo do 2 mais 2, que pode ser 5. Né? E aí eu acho que é a proposta nossa, né, de utilizar essa ferramenta não quadradinha, 2 mais 2 com 4, mas de possibilidades, né, que você às vezes recebe um laudo ou um pedido de um parecer, mas você tem ali a oportunidade maravilhosa de desconstruir uma série de aprisionamentos naquele sujeito. Então, a gente também poder usar isso é maravilhoso. E eu nunca ouvi psicodiagnóstico numa mesa de fenomenologia. Então, assim, hashtag coração. Mais alguém? Vamos abrir? Sinceramente, não sei como Vamos abrir para... O que significaria abrir para a roda de conversa? Abrir para a roda de conversa significaria só ampliar essa mesa para as temáticas que foram suscitadas pela manhã no filme. E a gente pode aproveitar essa roda de conversa assim, com cara de palestra. Olha só, eu adoro o filme que a gente vai ver amanhã. Né? Você já viu, né? É o Você é Lazar. Você viu, sim, você estava naquele evento. Hã? Então, é muito bom o filme. Quem não viu, vale a pena ver o filme, tá? Não, tá. Tá, eu pensei que eu tivesse o pessoal do hospital. Então, mas é um filme muito bacana, assim, que eu acho que vai botar assim, a sensibilidade à flor da pele. É bacana, né? Principalmente para nós psicólogos, eu acho que é bem legal. Então, quem puder, quem puder vir de manhã, eu acho que vale a pena vir. E depois toda a discussão vai ser em cima do filme também. Tem um detalhe em relação ao dia de hoje, que o filme era muito maior, esse daqui. Então a gente não pôde fazer imediatamente depois, porque não coincidia. Amanhã a gente vai poder acabar o filme e já tem uma roda de conversa sobre o filme em seguida ao filme. Então acho que ele vai começar às 9h30. Para poder dar tempo para isso, amanhã às 9h30 vai começar o filme. A partir de 9 horas a gente já está aqui. Então, a roda de conversa, todo mundo responde, a gente fica lá na mesa. Eu queria só provocar um pouco, né, a partir dessa fala da Renata. Realmente é um tema que a gente não costuma ver nesse tipo de evento, dessa perspectiva, né? Eu queria assim, perguntar de uma maneira geral como é que foi para vocês, se mudou alguma perspectiva, se alguém tem alguma colocação a fazer, e se alguém já pensou sobre isso, assim, qual era a perspectiva que tinha a respeito, qual é que tem agora. Só para quem quiser. Olha, se eu fosse psicanalista, eu diria que é resistência ao falo. Peguei. Tô com fala. Não, mas assim, né, em resposta ao que o Vitor falou, eu acho que no meu caso foi realmente uma quebra, porque eu imaginava que nós, né, da fenomenologia, não poderíamos trabalhar com os testes, né? Mesmo fazendo curso no IFEM e sabendo que a Elaine também dá um curso lá para trabalhar com criança, e com certeza ela trabalha com os testes, assim, para mim foi é como se, mesmo sabendo disso, é como se abrisse um outro campo que a gente acaba deixando para o outro, né? Eu lembro que um tempo atrás alguém me perguntou, eu nem sabia porque eu não estava no IFE ainda, e eu fiquei assim, poxa, mas eu vou fazer teste? Aí eu falei, eu tenho que descobrir alguém. Aí fui perguntando e descobri alguém para poder indicar para uma pessoa. Mas foi muito importante saber desse olhar, né, que a gente pode ter, que não é o olhar, né, que está ali no teste, que está descrito ali, é o nosso olhar. Isso foi muito bom. Em resposta ao que o Vitor falou. Obrigada. Vamos conversar.
Eu falei, gente, psicóloga. Até que no final a gente tem a grata surpresa de não ser, né? Porque eu jamais faria o que ela fez. Do modo como ela conduziu lá a situação. E aí, alguém quer falar sobre alguma coisa do filme? Alguma impressão? Eba! Mais um comentário sobre o filme. Todo mundo consegue me ouvir, então. É mais um comentário de como o filme, depois que eu vi que ele é de 95, e eu me formei não tem tanto tempo, e mesmo assim no estágio eu peguei situações como essa, e que ele acabou reforçando. E aí depois, quando eu vi que ele era de 95, eu fiquei assim, mas como, né? Tipo, ainda acontece, ainda é tão atual. Eu queria trazer isso, perguntar aos colegas se já aconteceu esse tipo de situação, compartilhar mesmo, porque infelizmente isso ainda ocorre por parte dos próprios psicólogos, porque a situação que eu peguei foi com uma psicóloga e contar a situação, eu fiz estágio no Conselho Tutelar e veio pra gente um caso de uma suspeita de abuso de um menor e ele tinha passado pela psicóloga da delegacia, que ela fez um teste inclusive bem parecido com o da terapeuta assistente social, que ela foi perguntando onde tinham encostado na criança com a criança, uma criança super novinha também, bem fácil de ver, inclusive. E quando chegou pra gente, e aí eu fiquei grata até de ver a psicóloga que estava me orientando no estágio, o quanto ela foi profissional nessa questão, porque ela realmente, ela era psicanalista, né, então uma abordagem um pouco diferente, mas o quanto ela levou a sério de não assim, ela não já tomou aquilo como verdade, sabe, e pesquisou, não, eu quero tirar as minhas próprias conclusões, ter a minha própria interpretação, porque pode ser totalmente ao contrário, e realmente foi bem ao contrário do que a outra psicóloga tinha colocado. Então, assim, como é importante e como nós temos essa responsabilidade, como é sério, como a gente deve levar a sério essa questão, porque como modifica a vida das pessoas ao redor. Da mesma forma que a família ali no filme sofreu toda a repercussão, a família em questão também sofreu repercussões que às vezes não tem mais reparo. Então, assim, como é importante que a gente tenha que a gente leve a sério o nosso trabalho. Bom, aí era isso, assim, eu queria compartilhar que mesmo, né, o filme sendo aí há mais de 20 anos atrás, como isso ainda é atual. Eu acho assim, são acontecimentos recorrentes, né, com os quais a gente se depara aí na formação e na prática profissional. Só queria alertar, voltando um pouco à minha fala, que muitas vezes a gente, principalmente no momento atual, por exemplo, de discussão sobre depoimentos sem danos, a gente começa, de repente, a edificar técnicas como se houvesse uma técnica mais correta de coletar informação, de ser mais preciso. Eu acho que toda a nossa discussão, na verdade, vai muito mais no sentido assim, do estabelecimento de uma praxis, da edificação de uma certa ética, né? Então não é tanto uma questão procedimental, mas mais um certo cuidado, né? Eu sei que não é isso que você colocou, mas só para a gente ficar com isso sempre em alerta, né? No mesmo ano aconteceu em São Paulo um caso parecido com o do filme da Escola Base. Depois vocês podem dar uma pesquisada, né? Eles só não foram presos, né? Mas assim, uma das pessoas era um casal e aí uma das partes chamou a irmã e a irmã chamou o marido para eles poderem construir uma pré-escola.
E aconteceu a mesma coisa, 2 mães fizeram a denúncia, né, de um abuso, né, nada foi comprovado, mas eles foram à falência, enfim. Uma engordou 60 quilos, o rapaz agora sofre com mania de perseguição, porque ele precisava se deslocar para encontrar os advogados, entre outras coisas, e aí ele tinha que se disfarçar e acabou tomando isso como algo para a vida dele, né? Foi bem complicado, quer dizer, é a mesma coisa que acontece, né? E foi no mesmo ano que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui, e recentemente aconteceu numa escola na Tijuca, né, que o professor de natação foi acusado também de ter... Tem um filme brasileiro. Aos Teus Olhos, eu até anotei, tá aí. Não, brasileiro, então, filme brasileiro com Daniel, marido da Sofia Charlotte, não sei o nome. Tem um outro caso, assim, clássico de uma acusação que depois foi desmentida, até que envolveu um deputado da bancada evangélica, né, que o pai de uma menina foi acusado e sentenciado, chegou a cumprir pena e foi estuprado, espancado, perdeu um globo ocular e depois descobriram que não se tratava de nada disso, né? Então a gente tem que estar sempre com muito cuidado, né? Sempre com muito pé atrás, no sentido de não taxar, de não dar respostas conclusivas se a gente não tem um embasamento para tal, se a gente não tem tudo aquilo que é necessário para afirmar categoricamente. Boa tarde, meu nome é Carolina. Eu sou estudante de psicologia, então ainda não tive a disciplina dos testes. E foi muito boa essa mesa para que quando eu tiver, eu tenha um outro olhar, né? Ver que é possível uma outra forma de aplicação desses testes. E também lembrei quando o Vitor fez a provocação, né, do que a gente pensou. Fiquei lembrando do pouco que eu li sobre Heidegger, de lembrar que ele não é avesso à técnica, né? Mas como é esse uso da técnica, né? E aí, a segunda questão é que eu tenho um caso não sou psicóloga, né, mas sou mãe, e tive um caso de agressão física, né, na minha família, na escola, de uma criança. E aí, o contrário é como saber que a criança não está mentindo, como saber que de fato aconteceu, né? O que leva... Porque só está se falando daquela questão que a criança estava com pensamentos mágicos, fantasiando, mas e quando de fato acontece? Né? Como descobrir isso, como perceber isso? Obrigada. Eu acho que os dois casos requerem um cuidado muito grande, né? Mesmo porque o trabalho do psicólogo não é um trabalho de detetive. Assim, a gente não almeja chegar à verdade escondida por meio do psicodiagnóstico, por meio de uma técnica. E acho que é até uma barreira natural do que é possível de fato saber. E eu acho que a gente tem que, talvez, exercitar uma certa humildade de reconhecer que talvez a gente não tenha esse poder de fogo todo. Em certos casos, a gente efetivamente não vai ter como responder o que aconteceu. Mas a gente sempre vai partir daquilo que se mostra, do modo como a pessoa se apresenta, de que relacionamentos se estabelecem a partir do acontecimento. Então, o cuidado eu acho que precisa ser exercitado nas duas situações. Mesmo, o que a gente está discutindo aqui é que a gente não pode alcançar a verdade, né? E é justamente essa verdade objetivamente dada. Por isso é que a gente fica na descrição, né? Embora a gente tenha indícios. Uns anos atrás eu fui procurada para fazer um psicodiagnóstico, os pais estavam se separando
O pai era um psiquiatra super badalado e ele leva as crianças para fazer o psicodiagnóstico, os dois filhos, né, gêmeos. E eu digo para ele, faço entrevista com ele e digo que eu quero fazer entrevista com a mãe. Ele me diz que não, que ele só quer entrevista com ele. E no que a gente vai conversando, ele diz o que ele quer que conste no laudo. Porque ele queria ganhar a guarda dos filhos. Eu fiquei calada, eu vi, fiz entrevista com os meninos. Quando eu fiz o relatório, eu falei disso tudo, né? De que a entrevista com a mãe ficou impossibilitada, porque o pai não abriu essa possibilidade, e de que modo ele se relacionava, querendo posicionar as verdades e que o outro, de alguma forma, aceitasse as verdades. Então eu fui descrevendo o que aconteceu. Bom, ele, quando pegou o laudo, ele disse que não ia me pagar, porque o laudo era que eu era uma péssima profissional, né? E que o laudo não era o que ele queria. Bom, você pode até me pagar, né? Mas você vai saber que você me deve. Mas fiquei preocupada, fui no conselho. Levei o laudo, porque ele fez assim, um monte de acusações. Aí levei no comitê do código, né, de ética, aí entreguei e tal. Aí, uns 3 meses depois, a psicóloga responsável me telefonou, né, e perguntou se eu podia ir lá. Eu fui esse momento. Sobrou para mim, mas enfim. E chegando lá, ela tinha sido minha aluna também, aí já era mais fácil. Aí chegando lá, ela me mostrou o laudo que a outra psicóloga fez. E a mãe dos meninos processou a psicóloga, e uma garota jovem. Eu morri de pena, porque não era difícil, né, isso acontecer. E ele me disse, eu queria que alguém fizesse esse laudo que tivesse um CRP antigo. Quer dizer, ele queria realmente dizer, olha, eu fui no profissional que sabe de onde fala. É isso, esse é o período do laudo. E são muitos outros, como eu falei, eu acho que 90% dos casos de transgressão na ética se deve ao fato dos laudos serem mal formulados, os pareceres, serem conclusivos. Eu não posso concluir. Ali, eu não podia concluir assim, ou seja, o que esse pai aguarda, ele acusava o irmão da mãe, eles se separaram, não foi morar com a família, como acusando os filhos. Mas isso não apareceu em momento nenhum. Mas ele dizia, abusa dos filhos, dava detalhes. Uma pessoa muito inteligente, sabia argumentar muito bem, mas eu não ia colocar isso. Eu teria que falar com a mãe, eu teria que ver a mãe. E aí eu fui fazendo pesquisa.